Esponjas de vidro são criaturinhas estranhas que ficam imóveis em um lugar por milhares de anos. De seu lugar favorito no fundo do mar, elas testemunharam os primeiros europeus cruzando os mares até as Américas. Elas podem viver até 15 mil anos. E o que é ainda mais legal é que elas podem controlar seu processo de envelhecimento, acelerá-lo ou desacelerá-lo. Elas têm um exoesqueleto semelhante a vidro para sua proteção. As lagostas podem voltar a crescer uma garra se a perderem, e elas são basicamente imortais. Essas criaturas produzem um número ilimitado de enzimas que mantêm seu DNA para sempre jovem e permanecem sempre em crescimento. Isso significa que elas superam o tamanho de suas carapaças. As lagostas precisam se livrar de seu exoesqueleto de vez em quando e fazer um upgrade para um maior. A maior lagosta já pescada pesava 20 quilos. Ela foi pescada na costa da Nova Escócia. Os cientistas acham que essa lagosta grande tinha cerca de 100 anos. Foi mais ou menos quando Thomas Edison inventou o fonógrafo. A próxima criatura é uma mistura entre uma água-viva e um galho de árvore. Cada extremidade da hidra tem um pé anelado e ela passa seus dias relaxando perto de lagos e rios. Seus tentáculos agarram-se a petiscos saborosos que passam por ela. Então, qual é o segredo da sua imortalidade? Isso é algo que todos querem saber. A hidra tem a capacidade de renovar suas células-tronco. Os cientistas vêm tentando fazer isso há anos. Elas podem realmente retardar seu processo de envelhecimento. Essas pequenas criaturas marinhas são ouriços do Mar Vermelhos. Eles ficam nas algas marinhas em águas rasas e são imortais. Bem, não os estudamos tempo suficiente para que tenhamos certeza. Mas os cientistas dizem que eles só aumentam de tamanho, não em idade. O quê? Bem, eles meio que ficam como ouriços bebê, mas aumentam de tamanho. Ouriço bebê adulto? Tá legal. Esses bebês vermelhos podem chegar a cerca de 100 anos, até 200. O mais lento da lista, a tartaruga gigante. Ela pode chegar a 200 anos, e um dos espécimes mais antigos é Jonathan. Ele é tecnicamente o animal terrestre rastejante mais antigo. Nasceu em 1832 e vive em uma ilha remota chamada Santa Helena. O Jonathan já viu muita coisa. Ele viu surgir o primeiro arranha-céu americano, a Torre Eiffel. Ah, sim, ele também acompanhou todos os campeonatos World Series de beisebol desde os 71 anos de idade. Ele não pode ver muito bem e perdeu o olfato, mas ainda está forte. De volta aos oceanos e ao tubarão da Groenlândia. Ele é conhecido por ser o vertebrado com a vida mais longa e ser capaz de viver mais de 400 anos. Nadando por tanto tempo no oceano profundo, escuro e frio, significa que esses tubarões são resistentes. Eles são capazes de suportar uma pressão insana da camada de água. Os tubarões são uma das únicas criaturas hoje que não foram muito afetadas pela evolução. Muitos tubarões existem desde o tempo dos dinossauros e não mudaram muito. Os cientistas descobriram que eles crescem cerca de meia polegada por ano. Então, com um pouco de matemática rápida, podem descobrir facilmente a idade desses tubarões durões. Imagine um tubarão mais velho que o Brasil. Este próximo animal é provavelmente o mais durável, indestrutível e fofo da lista. Ele se chama tardígrado, mas os cientistas o apelidaram de urso d'água, pois acho que se parece com um, mas não é exatamente do tamanho de um urso. Tem 8 patas e mãos com um nariz pequeno e estranho, e essas criaturas microscópicas bizarras são indestrutíveis. Elas são conhecidas por viver nos lugares mais extremos do planeta. Suportam temperaturas tão extremas quanto 150 ou menos 273 graus Celsius. Vulcões, noites geladas no deserto, podem até mesmo lidar com a radiação e grandes quantidades de pressão nas partes mais profundas do oceano. Essas criaturas podem até sobreviver ao vácuo do espaço sem nenhum pequeno traje espacial minúsculo ou algo assim. Isso seria fofo. Até agora, sobreviveram 10 dias do lado de fora de uma nave espacial, mas provavelmente poderiam aumentar esse tempo. Os tardígrados podem ser capazes de sobreviver aos humanos se houver algum tipo de catástrofe mundial. Organismos microscópicos encarregados do planeta, imagine como seria isso! Mesmo com todos os vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo, ou outra era do gelo, ou mesmo outro asteroide incômodo, os tardígrados provavelmente nem perceberiam. Os cientistas os estão estudando para ver se eles podem nos ajudar com algum próximo nível de biotecnologia. Apenas por diversão, aqui está a efemérida. Este pobre pequeno inseto dificilmente vive mais de 24 horas em média. Fêmeas e machos podem chegar a incríveis 2 dias de idade. Esse é o que chamo de viver o momento. Essas pequenas moscas crescem em enxames e são conhecidas por terem uma das vidas úteis mais curtas de qualquer criatura, mas como espécie, existem há centenas de milhões de anos.
A água-viva descobriu a fonte da juventude e, surpresa, surpresa, está dentro dela desde sempre. Não é ao estilo propaganda inspiradora, mas literalmente sempre esteve dentro dela. As medusas são capazes de reverter o seu processo de envelhecimento sempre que querem. Imagine que você esteja nadando e pense consigo mesmo: eu meio que quero ter 8 anos de novo. E, puf, aí está. Quem gostaria de voltar aos 8 anos? É assim que as águas-vivas permanecem jovens e vivem sem estresse. Essas criaturas sem cérebro e ossos podem retroceder o relógio sempre que quiserem, desde que ninguém as incomode. Elas são super relaxadas, apenas flutuando em qualquer direção que a corrente as leve. Tipo, seguindo o fluxo? E até mesmo do cinema mudo. Um peixe-búfalo boca grande pode viver por até 112 anos. Ainda assim, as criaturas mais antigas do mundo vivem no mar. Existem esponjas do fundo do mar com 11 mil anos e elas estão sãs e salvas lá embaixo. Este peixe tem guelras incríveis que permitem que ele prenda a respiração por mais de 4 minutos. Conheça o baiacu cofre, um animal de aparência estranha, mas resistente. Esses peixes também são famosos como sapos do mar. Na verdade, eles se parecem muito mais com sapos, não com peixes clássicos com barbatanas e escamas, mas podem inflar por causa da água do mar que engolem e então se expandem como um balão. Essa super habilidade permite que esses peixes prendam a respiração por vários minutos e obtenham o oxigênio da água que mantém dentro de si. Mas o campeão absoluto é o humano. O campeão mundial pode sobreviver prendendo a respiração por mais de 20 minutos. Existem alguns animais que fazem suas próprias roupas. Os caranguejos esponja fazem uma espécie de chapéu com esponjas para se proteger dos bandidos subaquáticos. Para descobrir como os caranguejos escolhem suas roupas, os pesquisadores deram a eles algumas esponjas de espuma de tamanhos diferentes. Quanto maior o caranguejo, maior a esponja escolhida. Eles usam várias técnicas para obter a forma perfeita, começando por fazer um pequeno orifício para a cabeça e depois ver se o tamanho se encaixa. Se estiverem prontos, eles continuam a cortar e cavar aquela esponja até que se torne um chapéu perfeito. Recentemente, pesquisadores descobriram uma mariposa bebendo lágrimas de pássaros enquanto eles dormiam. Até o momento, houve apenas 3 casos registrados de animais se alimentando de lágrimas de outros animais. São algumas borboletas amazônicas, abelhas solitárias e mariposas. Com uma dieta normal que inclui principalmente néctar, elas carecem de sais essenciais que não são fáceis de encontrar em outros lugares. Elas não bebem apenas lágrimas de pássaros, mas também lágrimas de tartarugas, de crocodilos e de muitos mamíferos encontrados na selva amazônica. Sério? Lágrimas de crocodilo? Alguns habitantes do mar podem emitir luz vermelha. Por exemplo, o peixe Malacosteus niger a usa para pegar o seu jantar. Os camarões não veem a luz vermelha, então esses peixes podem detectar qualquer camarão emitindo pulsos de luz vermelha e caçá-lo sem nem assustar o jantar. Os mamíferos também podem brilhar. Esquilos voadores brilham sob a luz ultravioleta, emitindo luz rosa. Isso acontece porque eles são capazes de absorver a luz e emiti-la de volta em outro comprimento de onda. O ornitorrinco pode não ter as maiores bolsas nas bochechas, mas tem definitivamente as mais estranhas. Esses animais mantêm cascalho dentro dessas bolsas para ajudar a triturar a comida que ingerem: minhocas, mariscos, caracóis. Esses caras não têm dentes, então o cascalho é útil quando se trata de mastigar a comida. Funciona como um liquidificador. Faz a gente se perguntar o que eles usam como enxaguante bucal, hein? Se nós tivéssemos as mesmas bochechas incríveis que os esquilos, seríamos capazes de transportar nossas compras direto na boca. Na verdade, um esquilo pode transportar algo tão grande quanto ele próprio em sua enorme bagagem bucal. Hamsters também têm o mesmo superpoder e podem até carregar seus filhotes na boca caso precisem fugir. Uma cenoura baby, que parece pequena para um humano, mas é significativamente grande para um hamster, pode desaparecer sem deixar vestígios naquelas bochechas. O peixe caracol Mariana, que vive na Fossa das Marianas, é relativamente pequeno. Tem o tamanho de 2 barras de chocolate médias. Apesar do tamanho, ele pode facilmente suportar a pressão equivalente a 1.600 elefantes em pé sobre ele. Esse peixe tem uma estrutura corporal única. Por exemplo, possui algumas lacunas no crânio. Se seu crânio fosse uniforme e não tivesse buracos, seria impossível suportar a pressão nas profundezas da Fossa das Marianas. Além disso, seu esqueleto de cartilagem é macio e flexível. Esse peixe também não tem olhos, mas realmente não precisa deles, uma vez que vive em completa escuridão na trincheira mais profunda do mundo. Conheça a perereca Pinóquio do Norte.
Não é difícil adivinhar que o nariz pode crescer em um piscar de olhos em várias situações. Sempre que sentem que o perigo está chegando, o nariz dessas pererecas fica maior. Quando elas estão calmas e se sentem seguras, tudo volta ao normal. O nariz também pode alongar quando elas querem atrair parceiros e provavelmente quando mentem. Brincadeirinha. Você gosta quando chove? Provavelmente você pega uma xícara de chocolate quente, se cobre com um cobertor e se senta no parapeito da janela, olhando para as gotas que escorrem. Se você gosta disso, definitivamente não é um macaco de nariz empinado birmanês, recentemente descoberto, adivinhe onde? Em Mianmar. Suas narinas são tão voltadas para cima e expostas ao mundo exterior que espirram toda vez que chove. Mas se você participava de um coral no colégio, vocês têm algo em comum. Macacos de nariz empinado gostam de cantar juntos. O boto cor-de-rosa da Amazônia não nasce rosa. Seus filhotes são sempre cinzentos, mas quanto mais velhos, mais rosados ficam. É tipo as rugas das pessoas ao envelhecer, só que esses carinhas simplesmente adquirem uma cor diferente. Ei, eu preferiria ficar um pouco rosa em vez de ganhar essas linhas de expressão. Oh, veja só que cavalo bonito! Mas peraí, ele está dormindo? Na verdade, o animal que você está vendo está apenas cochilando. Ele precisa se deitar para ter uma boa fase REM do sono. Nas pessoas, essa é a fase em que sonhamos. Nossos braços e pernas não conseguem se mexer durante ela. Se não fosse assim, você começaria a agir de acordo com os sonhos e poderia até se machucar. Mas voltando ao cavalo, embora ele esteja apenas tirando um cochilo em pé, isso não deixa de ser uma coisa impressionante. Você não conseguiria fazer isso. Os cavalos têm um sistema de tendões e ligamentos que os ajuda a ficar em pé com facilidade. As principais articulações das patas ficam travadas, então o animal consegue relaxar e tirar uma soneca sem se preocupar com possíveis quedas. Ah, por falar nisso, a quantidade de sono REM que os cavalos precisam é incrivelmente pequena. Geralmente é uma série de intervalos curtos, 2 ou 3 horas no total. É por isso que eles não têm que se deitar com tanta frequência. Alguns animais fazem isso só por se sentirem mais confortáveis. Os cavalos tiram uma soneca em pé mesmo porque dormir não é seguro o bastante quando eles estão deitados. É difícil para um cavalo se levantar do chão e essa ação envolve muito tempo. Enquanto um cavalo está se esforçando para ficar em pé, algum animal carnívoro pode atacá-lo e comê-lo como jantar. É por isso que os cavalos apenas se deitam por intervalos curtos de tempo. Eles também têm um esquema especial de vigília, um deles fica vigiando a área enquanto os outros cochilam. E assim, todos vão se revezando nessa função de vigia. Enfim, não só os cavalos, mas as zebras, elefantes, girafas, algumas aves como os flamingos e às vezes até as vacas podem cochilar em pé. Mas então, por que os humanos não conseguem fazer isso? Para conseguir tal proeza, suas pernas teriam que estar alinhadas verticalmente e seus joelhos teriam que ficar travados. Aí, você não precisaria fazer muito esforço para se manter em pé, mas seu corpo não foi construído assim. Se estiver muito cansado, você pode até cochilar em pé, mas irá acordar pouco depois com medo de cair. Seus músculos começam a relaxar gradualmente a cada fase do sono, e pouco depois de cochilar, eles não conseguirão mais manter você em pé. Shhh! É uma noite tranquila de inverno, e o passarinho que está empoleirado na árvore parece estar dormindo. Mas aí, vem um barulho. Um humano certamente não o ouviria, de tão baixo que é. Mas a coruja, é ela que está na árvore, tem uma audição perfeita. Para essa criatura, ouvir bem é mais importante do que ter uma boa visão. Em um piscar de olhos, a ave se move. Credo! Parece que a cabeça dela está virada para trás. As corujas são tão flexíveis que conseguem girar a cabeça quase que totalmente. Essas aves possuem globos oculares fixos. Isso significa que seus olhos não giram, então elas têm que compensar essa limitação. Girar a cabeça a um ângulo de 270 graus só é possível porque ela está conectada ao corpo de um jeito muito interessante. Os tecidos e vasos sanguíneos onde o pescoço se conecta ao corpo não se rompem, eles foram feitos para serem flexíveis. As corujas também têm muitas vértebras, aqueles ossinhos minúsculos que compõem a coluna e o pescoço. Isso é outra coisa que as ajuda a girar a cabeça. Já nós temos uma estrutura de pescoço totalmente diferente, mas que atende às nossas necessidades. Os humanos têm olhos esféricos e conseguem movê-los livremente, ao contrário das corujas. Você simplesmente não precisa que seu pescoço se vire para trás. Mas sim, seria irado fazer isso em uma festa de Halloween. Um tubarão-duende está nadando sem pressa pelas profundezas do oceano, quando vê um peixe apetitoso logo à frente.
O tubarão começa a se aproximar de sua futura refeição, mas o peixe percebe a perseguição e tenta fugir. Aí, como se fosse um filme de terror, o tubarão projeta sua mandíbula para fora da boca e abocanha o peixe. A mandíbula terrível do tubarão duende fica presa a ligamentos elásticos. Ele consegue desdobrá-la de seu focinho, projetando-a até 7,5 cm à frente. Isso permite que o animal estique sua boca para frente para pegar os pobres peixes, lulas ou qualquer outro animal. Ah, se nossa boca pudesse fazer o mesmo! Aí você conseguiria comer qualquer coisa que estivesse longe do seu rosto, sem precisar usar as mãos para pegar. E não estamos considerando as boas maneiras à mesa aqui.